Bom dia a todos, e iniciando hoje mais uma Conexão CBEX, capítulo Rio Grande do Sul. Muito obrigado ao Mãe de Deus pela acolhida, foi muito bom reencontrar amigos, colegas de trabalho de longas datas aí, então é muito bom, é muita satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Antes, pessoal, de fazer a apresentação do Dr. Marcos, eu vou falar sobre o CBEX. O CBEX é uma instituição sem fins lucrativos que ela tem como missão congregar todos os executivos da área da saúde. Então, eu vou fazer uma apresentação breve aqui para vocês e logo em seguida passo a palavra para o Dr. Márcio. Então, pessoal, o CBEX ele tem como propósito ser o ponto de encontro e conexão dos executivos da saúde. Hoje, o CBEX já tem mais de 6 anos de atuação, mais de 1.100 associados. Eu lembro que aqui no Rio Grande do Sul foram os primeiros 100 associados, foram aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos mais de 150 eventos anuais e estamos presentes em 5 regiões do Brasil. Então, é muito bacana, assim, que se a gente tem alguma dúvida, alguma questão até para trocar informação, benchmark, a gente consegue em todas as regiões do Brasil. E o motivo da nossa visita aqui hoje é poder mostrar as melhores práticas da instituição. E a partir deste momento, né, o CBEX Rio Grande do Sul aqui, ele vai visitar as instituições aproximadamente a cada 45, 60 dias, para trazer as melhores práticas para serem compartilhadas no Brasil todo. E estamos aqui no Mãe de Deus pela primeira vez com essa missão. A missão do CBEX nacional é promover a excelência na gestão da saúde por meio da educação, da capacitação técnico-científica e de certificação dos executivos do setor. E esses executivos, eles são certificados, né, em 3 eixos, que é o foco de educação do CBEX, que é a educação e certificação, o relacionamento e a representatividade do setor. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos em 12 estados brasileiros, né, mais o Distrito Federal. E aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos como nosso presidente o Dr. Cláudio Geyer, né, da FEUSUEM, e eu como vice-presidente aqui no estado. O nosso conselho de administração, temos como presidente o Dr. Francisco Balestrin, né? E recentemente nós tivemos o ingresso na conselheira, a doutora Cristina Balestrin. Todos representados no Brasil todo aqui. Qual é o perfil, né, dos seguidores do CBEX, do Colégio Brasileiro de Executivos? Nós temos 45% de mulheres e 55% de homens. E está concentrado, né, em 27% no grupo de 25 a 34 anos, e 42% no grupo de 35 a 44 anos, que é o grupo que está aqui. Sobre os programas de capacitação, né, o que o CBEX traz para os executivos? Né, o CBEX promove capacitação, network e representatividade dos executivos do setor, né, gerando mais de 200... Volta aqui, mais de 200 mentorados e capacitados, mais de 270 horas ao vivo de encontros online e mais de 80 encontros híbridos. Né? Ainda sobre as certificações, né? São certificações em Healthcare Compliance, certificação em Supply, em Leadership, e agora, recentemente, o mestrado, já indo para a próxima turma. Isso eu falo na sequência para vocês. Então, nos últimos 6 meses, né, o site do CBEX recebeu mais de 110 visualizações de usuários no Brasil e no mundo. Né, mais de 39 mil visualizações da página do site, mais de 24 mil usuários navegam pelo site, né, e mais de 12 mil mailings, né, de contatos. Tá, em 6 meses, né, somente no LinkedIn, tivemos mais de 18 mil impressões orgânicas e mais de 125 mil impressões de campanhas. Então, nós temos hoje, né, 13 mil seguidores orgânicos no LinkedIn. Então, para todos os executivos aqui presentes, né, no LinkedIn, todo momento está saindo informação, orientações, próximos eventos, próximos encontros. Instagram também, com mais de 21 mil contas alcançadas, né, e recentemente, nos últimos meses, um aumento de 49% de seguidores mensais. Também temos 650 inscritos no canal, e este encontro hoje vai para o canal também. Então, tem mais de 28 mil impressões e visualizações de 4.400 visualizações nos últimos meses. O CBEX tem como parceiros, né, este grupo aqui, tanto de empresas, né, do ramo, e nós temos inscrições, brevemente agora vamos ter inscrições para o Conex,
que começa em outubro de 2022. É o Congresso Nacional de Executivos na Saúde. Vai ser um evento híbrido, né? E todos aqui já estão convidados. Tem o Fórum de Líderes agora na Hospitalar. Quem estiver na Hospitalar terá a oportunidade de estar lá presente no fórum, que acontece no dia 17 e 18 de maio, Fórum de Líderes, na Hospitalar. E temos também toda segunda-feira, na primeira segunda-feira, desculpa, de cada mês, as reflexões CBEX. Então, a segunda turma já começando agora em agosto de 2022. Temos também um mestrado profissional em administração com ênfase em saúde, que é a parceria com a Unialfa. A segunda turma começa em agosto. Certificação Healthcare também e Leadership também agora, segunda turma, junho e julho de 2022. Temos a quinta turma iniciando agora em agosto e setembro a certificação Healthcare Compliance. Eu sou da segunda turma, então já estamos na quinta turma. E aqui o convite, né, para que todos sigam e acompanhem o CBEX, o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, em que estão nesses endereços aqui presentes. Então, pessoal, a ideia era apresentar para vocês o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, estar à disposição da instituição também para troca de informação, conhecimento, network, né? E, neste momento agora, eu chamo o Dr. Márcio Prestes, né, que é o nosso palestrante. O Dr. Márcio Prestes é pós-graduado em clínica médica, terapia intensiva, desenvolvimento humano, tem ampla experiência em gestão de negócios da saúde e programas de melhoria da jornada do paciente, e projetos de processo de acreditação hospitalar internacional e líder do Centro de Comando Operacional do Hospital Mãe de Deus. Então, com a palavra, Dr. Márcio aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Robson, pelo convite. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui, porque a minha jornada de executivo no Mãe, ela é uma casa que foi muito importante para mim. Só deixa eu colocar os slides aqui. Muita alegria para mim estar aqui representando a Mãe de Deus, né? O pilar forte do Mãe é a acolhida, sabe? Essa é uma coisa, isso é das irmãs, né? Da nossa tradição ser acolhedores. E ele foi muito acolhedor porque eu estava no início da minha carreira de executivo e o Mãe me acolheu e me propiciou espaço para me tornar um executivo. Então, representar o Mãe é uma alegria muito grande para mim. A minha jornada começou aqui como executivo no Mãe em 2017, quando eu assumi como coordenador, e hoje, em 2020, eu virei gerente, e agora estou aqui representando e tendo a oportunidade de apresentar um projeto tão legal como que a gente vivenciou, que é tornar o Mãe de Deus uma instituição mais eficiente. Eu vou comentar, o meu objetivo ao final dessa apresentação é mais ou menos mostrar para vocês de como o Command Center do Mãe surgiu, e como isso está linkado com todo o programa, toda a ciência de melhoria contínua de processos para levar a gente a ter umas filas mais eficientes. E por que a gente começou isso, né? Pela nossa grande preocupação em sistema de saúde, que ele progressivamente, a gente sabe, né, que o custo com saúde está subindo, progressivamente, e se a gente não intervir nesse crescimento enfreado do equilíbrio financeiro da saúde, o sistema vai ruir. E como a gente pode conseguir isso? Através de eficiência operacional e trabalhando principalmente com teorias, com as filas no hospital. Porque a gente sabe que sistemas, que a literatura mostra, que sistemas onde a taxa de ocupação é superior a 85%, existe a probabilidade de surgir filas que tornam esse sistema mais ineficiente. E isso não era diferente no Mãe de Deus. No Mãe de Deus, em 2015, nós tínhamos uma taxa de ocupação em torno de 85%, com o tempo de permanência institucional ultrapassando 6 dias. Então, dentro desse cenário de alta ocupação e de tempo de permanência alta, o que nos acontece? A tendência de formar filas na emergência, por exemplo.
onde nós tínhamos pacientes que conseguiam esperar leito, em média, até 18 horas. Desculpa, até 24 horas. E no inverno, isso chegava a patamares de 26, 28 horas aguardando o leito. Então, vocês imaginam quanto isso gerava uma experiência ruim na jornada do paciente. Então, o nosso trabalho foi começar a entender esse mecanismo de que existem na jornada do paciente no hospital N oportunidades, N chances de haver ineficiência. E se não existir um processo integrado que enxergue a todas as etapas da jornada do paciente e intervenha para se tornar melhor, não adianta, vai existir ineficiência na jornada do paciente. Como que nós fizemos isso? Antes de pensar em Command Center, nós começamos a trabalhar com processo. E primeiro despertar a cultura, que nós chamamos aqui de fluxo 1.0. Esse trabalho foi como é que a gente fez? Pegamos as pessoas que trabalham na operação, os líderes da operação, os supervisores, enfermeiros e especialistas, e colocamos eles numa mesma sala, para começar a falar dos problemas todo dia. E eis que nasceu o que a gente chama de round de alvorada, que pela literatura Lean são os huddles. As pessoas começaram a botar os problemas na mesa, a falar o que tranca o dia a dia do paciente e resolvê-lo. Junto com isso, nós começamos a dar transparência de dados através da tecnologia, os primórdios do Command Center. Então, todo o mapa de leitos começou a ser disponível para toda a operação através do BI, com um mapa facilitado que mostrava qual era o paciente aguardando o leito, aonde que está o leito parado, qual é o leito em higienização, e aí tu permitiu um serviço do hospital cobrar o outro em relação ao processo de eficiência. Mas só isso não resolveu. A gente precisou evoluir para a segunda fase, que é o que a gente chama de criação de valor. Como foi esse processo? Nós fizemos basicamente duas coisas aqui no MAI. Foi implementar o time de fluxo, que eram 3 enfermeiras que se dedicavam exclusivamente a fazer o fluxo de paciente, ou seja, elas saíram da operação e foram começar a trabalhar, resolvendo os gargalos entre os sistemas, com um perfil de acolher, trabalhar, engajar em prol da melhoria contínua, e além do mais, começamos a trabalhar diferente dos primeiros dashboards, que eu chamo de dashboards estáticos, que eles mostram como é que é o mapa de leitos. Aqui a gente começou a mostrar dinâmico, ou seja, indo para um nível do paciente. Então, você de leitos dos pacientes que estão de alta do CTI. Aqui na sala de recuperação, a mesma queda. E aqui aconteceu com a emergência a mesma coisa, uma tendência de queda do tempo de espera de leitos. Isso é 2018. Só que nós não paramos, aí destacando, lembrando de que se a gente torna o sistema mais eficiente, o que acontece? O número de pacientes que dormem na emergência esperando o leito começa a cair. Então, a gente começa a beneficiar muito mais pessoas dentro do sistema. Eu destaco que o número de pacientes que internaram pela emergência nesse período era maior, ou seja, a gente cada vez mais usando a emergência com um sistema mais eficiente e as pessoas esperando menos tempo pelo leito. E aqui é um desafio, que eu considero um dos maiores desafios dos executivos dentro do sistema de saúde, que é o engajamento médico. Que a gente precisava do apoio dos médicos, porque um sistema com 85% de ocupação é igual a não ter leito. O que a gente precisa? Que os médicos deem as altas previstas para o dia cedo, para a gente poder fazer o sistema rodar.
E aí a gente começou a trabalhar com as nossas equipes gerenciadas, com equipes que elas atendem na nossa porta de emergência, e criamos 3 indicadores para eles poderem trabalhar. Dar alta antes das 11, prescrever antes das 11, e trabalhar também em redução do tempo médio de permanência dessas equipes. São indicadores dessas equipes que elas começaram a trabalhar. Daqui, a gente conseguiu fazer o engajamento equipe a equipe. Foi um trabalho hercúleo, com paciência, de engajando equipe a equipe, mostrando o valor. E o resultado começou a aparecer. A gente começou a ter essas visitas mais pela manhã, o que ajuda no processo de dispensação de farmácia. E também a família sabe que horas o médico passa, a equipe sabe que horas o médico passa e ajuda no processo. Começamos a dar as altas mais cedo, se aproximando dos patamares de 98% de altas, antes das 11. Vocês podem ver que era 50 antes. E reduzimos, nesses 4 anos, uma média de 1 dia o tempo de permanência, aumentando bastante a eficiência do sistema. Tudo isso junto resultou que, para um hospital mais ou menos do nosso tamanho, com essa redução de tempo de permanência, a gente construiu, sem gastar dinheiro, só melhorando processos, mais ou menos 50 leitos dentro da nossa instituição, o que ajudou a funcionar mais rápido. E, obviamente, dentro desse contexto, o que aconteceu? O tempo de espera de leitos seguiu caindo, na sala de recuperação, a mesma coisa, e na emergência, a mesma coisa. Então, o sistema funcionando mais rápido progressivamente. E aí que começa o aspecto interessante. A gente começou a dar visibilidade para isso, publicação no Einstein, no CONAP, e vários, apresentando o resultado do nosso trabalho inicial. E aqui a gente tem uma virada de chave importante. Antes, a gente trabalhava com eficiência de leitos. E aqui a gente começa a trabalhar com eficiência em outras filas dos pacientes. Se a emergência está funcionando agora com mais eficiência, eu não estou deixando o paciente no lugar errado. Ele interna e sobe para o leito. Eu permito que os médicos, os enfermeiros, os técnicos, toda a equipe multi que está na emergência, se volte para a porta. Para o paciente que é a origem da emergência, que é onde o paciente precisa, do que o médico rapidamente seja atendido. E aí surge o projeto dos 15 minutos, famosos 15 minutos, que o nosso objetivo é atender 80% dos nossos pacientes que chegam na emergência, abrem o boletim e eles estão na frente do médico em até 15 minutos. E fomos avançando nessa cadeia e entregamos isso. Segue a necessidade, assim, quando a gente começa a olhar essa fila, a gente olha primeiro o tempo de espera médico, e a gente começa a ter que olhar outros tempos, os tempos da triagem, os tempos de aguardando medicação, e começa a nascer o esboço do nosso command center. E aqui a gente chamava de sala de controle naquela época. Os primeiros momentos que a gente botou uma pessoa no telefone, olhando esses dashboards que eu estou mostrando para vocês, e quando detecta um paciente com o risco de atrasar, liga para a equipe e avisa, comunica a equipe, tem um paciente aqui que tem risco de atrasar. E aí, para a equipe poder intervir. E se o paciente atrasou, avisa o gestor. Tem um paciente na fila ainda esperando atendimento e está atrasado. Para o gestor poder intervir e corrigir esse processo. E quanto isso ajuda o executivo, né? Porque muitas vezes ele está em reunião, muitas vezes ele está se dedicando a outras coisas, e ele, ao receber esse tipo de mensagem, ele sabe que ele precisa parar a atividade que ele está executando e ir para outra função, que é ir lá na ponta resolver o problema que a equipe está precisando. E aqui a gente descobriu muitas coisas interessantes nesse processo. E vamos evoluindo. Começamos a olhar tempo de exames na emergência, tempo de exames internados, e vamos juntando todas essas informações, e aí a gente estrutura o Command Center, que a gente chama de 1.0, que foi nossos primórdios, basicamente focado ali na eficiência dos processos da emergência. E aí unimos a nossa antiga regulação de leitos, o nosso processo de transferências, que é a central de acesso, que é o nosso processo de regulação de transferências interhospitalares, que tem um grande destaque aqui em relação ao mãe. Se alguém liga, qualquer pessoa pode pegar o telefone, o 3230-2210, e ligar para o hospital e pedir assim, eu preciso ir para o mãe, de ambulância, preciso ser transferido, a equipe administrativa checa a elegibilidade, está coberto, está autorizado a vir. E a gente comunica a emergência que o paciente está vindo. Não precisa ser médico, pode ser um familiar, pode ser um membro assistencial ou administrativo da equipe, que já vai ganhando velocidade. Depois a gente só coloca os médicos conversando para passarem as informações. Todo esse trabalho de melhoria de processos, melhoria de eficiência, o início do uso do Command Center resultou
num crescimento do número de internações no hospital. Ou seja, a gente mostrou nesse instante que investir em processos, investir em melhoria da jornada do paciente nas filas, faz o hospital crescer. Fluxo 3.0. Então, é uma nova fase, a gente mostrou que funciona, vale a pena investir, e ele se tornou institucional. A gente estruturou, inspirado na qualidade do hospital, uma matriz de indicadores que começam a acompanhar. Então, eu sei o indicador que está na meta, o indicador que está abaixo da meta, aquele que está próximo à meta. Então, eu começo a enxergar a eficiência hospitalar como um todo. E isso me ajuda a dizer, o hospital está melhorando a eficiência ou não? Através de um índice, que a gente faz um compilado de média ponderada de todos os indicadores, e isso resulta no índice. Então, eu consigo comparar, em relação a 2019 e 2020, que o hospital se tornou mais eficiente. E aqui a gente começa a ter visão sistêmica do fluxo. Vira política, então agora o programa de acesso e fluxo é uma política institucional, e enquanto isso a gente vai investindo, e o Command Center vai ganhando escopo mais forte. Fizemos a gente chama de Move Leitos, que é uma ferramenta que permite a gestão de leitos dentro do hospital, é um desenvolvimento próprio, que nosso RP não permitia alguns recursos que a gente precisava para fazer gestão de leitos, como, por exemplo, eu reservar o leito para um paciente que está aguardando o leito na emergência para um paciente que está de alta na internação, que só falta concluir as suas etapas. A gente fez a implantação do robô Laura, que hoje ele está em todas as nossas unidades de internação, uma inteligência artificial que começa a ter o primeiro olhar assistencial. Então, o Command Center avança também para começar a olhar a gestão da assistência. Focamos em desenvolvimento interno, três inteligências artificiais desenvolvidas internamente no hospital. Esta aqui é um preditor de internação em CTI baseado na agenda cirúrgica, ou seja, a inteligência está olhando a agenda cirúrgica e vê, provavelmente nos próximos dias o CTI vai precisar de tantos leitos para tantas cirurgias. Por que isso? Porque como os processos eles são dependentes de humanos, pode ser que o médico esqueça de apertar o botão no agendamento cirúrgico, eu preciso de leito CTI. O robô ele consegue monitorar isso para a gente. Predição na emergência de internação, ou seja, o paciente está lá em atendimento e eu estou começando a predizer se ele precisa internar ou não, e isso ajuda a gente a antecipar leito. E da jornada do paciente na sala de recuperação. Que horas, mais ou menos, dentro da sala de recuperação, ele vai precisar de leito? E aí tu vai conseguindo melhorar todos os processos. Hoje, atualmente, a gente trabalha com esse número de indicadores dentro do Command Center, então a gente vai ampliando o nosso olhar. A gente saiu só da emergência, a gente começa a ver a jornada no ambulatório, a gente começa a ver o centro cirúrgico, a gente começa a ver os pacientes eletivos no centro diagnóstico, então começa a ver pontualidade do atendimento no nosso serviço diagnóstico, e vamos crescendo. Diversas publicações do CaliOSPA em 2021. Aqui é o Command Center, se quem quiser conhecer, as portas estão abertas, mas é essa estrutura, que é uma sala de modelo de guerra. Aqui era no auge da pandemia, ajudou muito a gente a lidar com a pandemia, quando a gente aprendeu a trabalhar de modo altamente integrado. Então, aqui é uma reunião que a gente estava, em plena pandemia, discutindo como é que a gente ia solucionar os problemas do Covid, né? Como é que a gente ia gerar leito, que momento que a gente consegue ainda manter atendimento na emergência. Se não fosse, eu garanto para vocês, se não fosse todo o trabalho anterior, teria sido muito mais difícil lidar com a pandemia. E aqui, como eu falei para vocês, o desafio de engajamento do corpo clínico. Esse aqui é a distribuição do horário das altas, mais ou menos o horário do horário que os pacientes recebem altas. Em 2017, a gente já conseguia. A grande maioria dos pacientes estava ali na faixa das 10 horas. Mas o trabalho de seguir engajando o corpo clínico, e a gente escolheu duas equipes, que é a cardiologia e a medicina interna, para trabalhar segmento de engajamento, de dar alta antes das 10, porque a gente precisa cada vez mais dar alta mais cedo, a gente foi deslocando essa curva cada vez mais para a esquerda. Então, cada vez mais o corpo clínico dando alta mais cedo e ajudando a operação a funcionar. Estamos aonde a gente quer? Ainda não, mas estamos rumo a. E aí vocês podem perceber que, obviamente, em 2020 e 2021 a gente teve uma ocupação hospitalar menor devido à pandemia, mas mesmo assim o tempo médio de espera de leito continuou caindo na emergência, e destaco,
2021, com a retomada, ele ainda se mantém em patamares muito adequados. Ainda não é onde a gente quer chegar, mas estamos rumo a. E hoje a gente está trabalhando com uma visão corporativa, a gente está levando esses mesmos resultados para os nossos hospitais do litoral, é o nosso projeto em andamento, e já olhando o futuro, buscando trazer a visão de que o Command Center e o programa de fluxo tem que começar a olhar o paciente antes dele chegar no hospital. Ou seja, eu tenho que estar preocupado se a jornada do paciente fora do hospital, se enquanto ele está se deslocando de uma transferência para cá, ou se ele está sendo, se é um paciente nosso que está sendo atendido em outro local, se eu consigo melhorar a eficiência desse processo. Esse é o futuro que a gente quer chegar, é olhar portas afora para esse hospital e garantir a qualidade e a eficiência dos processos dele. Fica aqui o meu contato, meu e-mail, meu telefone, e estou à disposição para perguntas e contatos posteriores, quem tiver interesse. Muito obrigado. Antes da... Bom, Dr. Robinson, eu queria agradecer esse momento. Eu fico muito feliz de ter acompanhado o Márcio nessa caminhada, e hoje sou um testemunha de toda a contribuição que o Márcio tem dado aqui para o nosso hospital, quando se trata, né, de Command Center, de eficiência, e para nós é uma grande satisfação. Também queria trazer um dado importante né, sobre o CBEX, né, que representas aqui hoje. Fico muito feliz também, a gente se conhece há muito tempo, né, Robson? E que tem assim, a batida da educação, né, e da certificação. Eu acho que isso é algo importante, porque nós estamos num momento que nós estamos engajados hoje também na educação, aproximando universidades, aproximando várias organizações que possam nos trazer o conhecimento para o nosso dia a dia. Isso é importante, né? Os aspectos da certificação também. Nós tivemos semana passada um grande movimento, né, de certificação aqui dentro do hospital, com a JCI, e outras certificações são importantes também. Do ponto de vista, a CBEX também traz um grande na sua missão relacionamento e também a representatividade, né, dessas forças dentro do hospital e também dentro da saúde. Então, eu queria parabenizar esse encontro, esse movimento, e queria te deixar à disposição o microfone para que a gente possa encaminhar umas questões, né, e poder discutir com o nosso auditório. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. O CBEX, né, pela primeira vez, está fazendo o evento itinerante. Esse evento ele vai visitar os hospitais de Porto Alegre, em torno de 45 a 60 dias, e trazer as melhores práticas, né, para que seja compartilhado no Brasil todo. Então, esse network, né, esse relacionamento e trazer essas melhores práticas, iniciaram aqui no Mãe de Deus. E como o Dr. Márcio comentou, a acolhida aqui é fantástica, né? Eu tive a honra de trabalhar aqui no Mãe de Deus há aproximadamente 7 anos atrás, e eu lembro que o carinho e os amigos que eu reencontrei aqui, pessoal, foi muito gostoso. Então, a acolhida é uma marca registrada do Mãe de Deus. Então, parabéns a todos aqui presentes. Nós vamos passar agora para as perguntas. Então, nós já temos aqui uma relação de perguntas. E a nossa colega está mandando aqui para mim as perguntas, mas eu vou iniciar com as primeiras que chegaram aqui, para o Dr. Márcio. Tá? Dr. Márcio, se alguém fosse implementar o Command Center em outro hospital, né, pelo que nós entendemos, não basta apenas os recursos tecnológicos, precisa do processo em si, né?
Então, como é que está essa sua experiência, né, desta forma de implantação? Essa é uma boa pergunta. O som está ok? Essa é uma boa pergunta. Porque realmente a nossa jornada nos mostrou que só tecnologia não vai trazer a resposta, né? Porque tecnologia é meio. O que realmente, na nossa visão, que realmente vai entregar a melhoria dos processos, a melhoria, vai tornar a jornada do paciente mais eficiente, vai tornar a experiência do paciente na sua jornada mais eficiente, é a melhoria dos processos e o engajamento da equipe. Entende? Isso a gente encara como muito importante, tanto que a gente está muito focado esse ano, né? A gente tem falado muito do que é o ano do colaborador aqui no MAI, porque um time que sabe o que precisa fazer pelo paciente e acredita naquilo e vê que tornar o processo mais eficiente é uma acolhida, é o que vai fazer realmente. Então, toda a lógica que a gente tem por trás, não só do Command Center, mas assim, como a gente se interage com a derrubada de silos, ou seja, eu não posso ter uma emergência que está, por exemplo, com uma restrição de atendimento se eu tenho disponibilidade de leito na internação. Ou se a emergência precisa de mais leitos, a unidade de internação tem que ganhar velocidade, né? Tem que ganhar eficiência. E esses ambientes de huddle nosso, né, que é o Round de Alvorada, e hoje a gente também tem 2 modelos, né? A gente tem o comitê de soluções, que é de gerentes, ou seja, 8 da manhã todos os gerentes estão reunidos para discutir qual é os gargalos do dia e depois os supervisores no round de alvorada. São esses 2 momentos que a gente bota o problema na mesa. Ó, nós estamos com restrição aqui. O que nós vamos fazer para desrestringir? Porque o nosso objetivo é a acolhida. Nosso objetivo é receber as pessoas que estão precisando da gente. E a gente costuma muito dizer, né? O paciente que está na emergência aguardando de unidade de internação, ele não é mais da emergência. Ele é da emergência porque ele tem que ser assistido. Né? Ele merece receber todo o cuidado que ele precisa na emergência. Mas ele é um paciente da unidade de internação, a unidade de internação tem que puxá-lo. E essa visão é muito importante, né? Que o serviço que é o lugar certo do paciente para receber o tratamento correto e no tempo correto, ou seja, tem que ser ágil, esse serviço tem que puxar o paciente. E do mesmo modo, o serviço, quando não é mais o lugar dele fazer, o lugar dele ir para casa, nosso papel é levá-lo para casa. E isso veio muito assim, sabe, na minha jornada como intensivista. E isso que me levou à carreira executiva, né? Porque lá na beira do leito, fazendo plantão, o que mais te incomoda? Tu não consegue trazer o paciente, nos nossos primórdios, não conseguia trazer o paciente em tempo hábil para dentro da UTI. E a gente sabe que quanto mais tempo esse paciente ficar fora do ambiente de terapia intensiva, precisando de UTI, a mortalidade dele aumenta. A morbidade dele aumenta. E isso me angustiava muito, assim. E aí que foi para eu, me envolver com a questão da área executiva para a gente começar a mexer nos processos. E aí, durante a mexida dos processos, que a gente percebeu, a gente precisa de tecnologia. Para quê? Para ter a informação em tempo real, para poder intervir em tempo real. Essa é a lógica. E hoje, inclusive, a gente está evoluindo para inteligência artificial, né? Ou seja, predizer. Ou seja, amanhã eu vou ter um problema. O que eu posso fazer hoje para o problema de amanhã não acontecer, né? Então, a tecnologia é muito importante porque ela ajuda para fazer a tomada de decisão. Mas tu precisa ter a cultura da tomada de decisão de modo ágil e centrada no paciente. Isso é fundamental. Perfeito, perfeito. E, novamente, o paciente no centro das atenções, né? Eu tive uma experiência, vocês implantaram Laura aqui, né? Eu tive uma experiência com Laura em que, na instituição que nós estávamos, fizemos a implantação, o profissional, o técnico de enfermagem, ele fazia a leitura dos sinais vitais e colocava num bloquinho no bolso, né? Depois que via todos os pacientes, né, 2 horas depois, ele sentava frente ao computador e fazia todos os seus lançamentos. E, desta forma, o declínio, né, da saúde do paciente estava acontecendo e não dava tempo de fazer essa reação. Mas importante, como médico intensivista, ter essa visão, né? E como é que foi o desafio aqui do Mãe de Deus para fazer o engajamento do corpo clínico? Normalmente, nas instituições de saúde, né, quando a administração, a direção conduz novos projetos, novos processos, novos fluxos que envolvem a vida do médico, depende do engajamento do médico, né? E como é que vocês trabalharam essa experiência de vocês aqui desse engajamento? Aqui tem 2 aspectos que eu entendo como importante. Primeiro, apoio da alta direção e ciência da melhoria contínua. Quando eu falo em ciência da melhoria contínua, eu falo começar pequeno.
né? Uhum. Por exemplo, na época, quando a gente começou a falar sobre dar alta mais cedo, eu comecei com uma equipe. No caso, na época, foi a equipe da neurologia. Então, conversar com o gestor, explicar o valor, por exemplo. Quanto mais cedo acontecer a alta da unidade de internação, mais chance eu tenho de conseguir regionalizar o paciente corretamente. Ou seja, ele ficar os mesmos pacientes concentrados numa unidade. Isso aumenta a chance da gente conseguir isso. E mostrar esse valor para eles ajuda no engajamento, que eles veem o benefício. Além do mais, se tu dá alta mais cedo e libera o leito mais cedo, o que vai acontecer naturalmente? O teu paciente, quando ele chegar na emergência, a chance dele ficar te ligando e reclamando que não tem leito reduz consideravelmente, ou mais. O Dr. Euler sempre dá um exemplo, né? Que a gente não tem... nós temos um mantra, né? Nós temos leito. Tu precisa vir, tu vai vir. Nós vamos dar um jeito para te receber e te conseguir esse teu leito. Quando tu consegue engajar o corpo clínico da alta mais cedo, tu reduz a chance de tu restringir ambulâncias. Tu diminui a chance de restringir a emergência. E o que tu gera para o corpo clínico? Segurança. Certo. Então, tu explicar esse valor para a equipe é fundamental. E começar pequeno é um ponto crucial, né? Tu começa com uma equipe, engaja aquela equipe, faz as melhorias com aquela equipe e dali tu divulga para uma próxima. Olha que os resultados que a gente conseguiu. Uhum. E médico é altamente competitivo. Então, ele naturalmente, mas se eles conseguiram, eu também vou conseguir. E tu vai indo etapa a etapa. Então, a gente fez nesse jeito, assim, de equipe a equipe, engajando, e depois com o apoio da alta direção, dizendo assim, pessoal, a gente precisa disso, que isso é bom para todos nós. E falar a mesma língua, né? Esse apoio por isso que eu falei, né? Que a terceira fase foi a institucionalização. Né? Uhum. Nós tornarmos isso um modelo da instituição, isso é vital para a gente conseguir isso, assim. E aí tu vai indo sempre defendendo o valor, gestão da mudança, né? Mostrando o valor e fazendo a melhoria na ponta com as equipes. E cumprindo a missão da instituição, né? Exatamente. Né? De forma... chegaram várias perguntas aqui, mas como o senhor falou... Só para contribuir, eu queria dizer algumas coisas que eu, como médico, né, isso que foi colocado pelo Márcio. O Hospital Mãe de Deus, ele nunca deu as costas para a comunidade. Então, nós sempre tivemos uma emergência aberta, desde da sua fundação, lá do início, nos começos, nos primórdios do hospital. E nós, como também nós passasse por aqui, e a gente fica muito contente de ver, né, essa a tua fala também dessa valorização. Mas um dado importante para nós hoje é que nós nunca mais dissemos não para um paciente vir para o hospital. Por quê? Se tu vai ali na emergência agora, parece que a emergência não está lotada. E parece que ela está pouco frequentada. Não, ela não está pouco frequentada. A frequência é a mesma, o hospital está cheio, mas nós temos como receber um paciente. Imagina só, hoje numa metrópole, numa megalópole, onde um médico é acionado para resolver um problema de um paciente e tem esse anteparo, tem essa retaguarda do Hospital Mãe de Deus para dizer sim, pode vir que nós vamos atender seu paciente. Acho que esse é o grande valor e o corpo clínico percebe isso claramente. Então, aí se forma, né, toda essa energia do ponto de vista de verdade. Nós precisamos colaborar, sim, com essa cadeia de organização para que a gente possa ter, né, eficiência e, com isso, poder atender o paciente certo, na hora certa, no lugar certo, com a equipe médica e multiprofissional adequada. Perfeito. Muito mais eficiente, né? Tu percebe o valor, né? Que ele está inserido, né? Que, tipo, é essa busca que a gente precisa acolher. A gente precisa resolver, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Cristiane Chaves, né? De quais profissionais é composta essa equipe do centro de comando? Eu gosto de explicar que ela é dividida em 2 níveis. A gente tem a sala de regulação e a sala de controle, dentro do Command Center. Então, a sala de regulação é um modelo sala de guerra, que é aquela que vocês viram ali na foto, que ela é composta pelos líderes, os gerentes horizontais. São todos aqueles que enxergam a operação de modo padronizado. A gente tem um modelo muito matricial aqui. Então, eu, como gerente de fluxo, a Francine como gerente de qualidade, a Pamela como gerente de clientes, o Tiago como gerente médico. A gente enxerga a horizontalidade do hospital, entende?
padronização dos processos em toda a instituição. E aí nós estamos olhando ali naqueles dashboards na tela, como está o dia. Então, é a visão do dia. E aonde, assim, algum ponto do hospital está trancando, é uma intervenção macro, né? Do lado tem a sala de controle, que é onde fica o time operacional, que fica com os dashboards abertos nos seus computadores e fazendo as intervenções. Ou seja, tem um paciente na fila que tem risco de atrasar. Tem um paciente na fila que já atrasou e ainda está lá na fila. Precisamos intervir. Faz a gestão de leitos, né, que é a movimentação dos pacientes e o processo de transferência, certo? Então, eles são duas equipes. A equipe que é do controle, ela é composta basicamente de 4 a 3 pessoas durante o dia. Na madrugada a gente tem uma, que faz essa visão desse processo operacional o dia todo. E é uma equipe de time administrativo, contando ainda as duas enfermeiras de fluxo que fazem um papel fora da unidade, que é aquilo que eu contei. Vão lá nas outras unidades, lá na linha de frente, lá na ponta, fazer o sistema girar. Hoje são supervisoras, né? Eram times e hoje elas foram promovidas para supervisoras pelo trabalho que entregaram. Então, é basicamente isso. Na equipe operacional, 2 supervisoras e por dia, assim, de 3 a 4 pessoas tocando a operação 24/7. Perfeito, obrigado. Mais uma pergunta. Tem o Georgette Souza, né, faz uma pergunta se existe algum envolvimento ou aplicabilidade do ambulatório para diminuir o tempo de espera? Sim, a gente tem um dos indicadores exatamente isso, que é a pontualidade das consultas no Mãe 360. É um indicador que é monitorado pela nossa equipe, né? E a gente já conseguiu, um dos trabalhos que a gente apresentou no QualiOSP em 2021 foi isso, foi redução do tempo no Mãe 360, que é onde tem os nossos consultórios dentro do hospital. A gente já conseguiu reduzir o tempo médio entre horário agendado e o horário que realmente começa a consulta. Se eu não me engano, a gente reduziu 20 minutos. Perfeito, perfeito. Porque muitos dos casos que chegam até a emergência, eles poderiam ter ido para o ambulatório, né? Então, existe também essa classificação, E é super interessante, né? Quando mais tu fortalece a tua estrutura do Mãe 360, né? E tu tem, assim, pontualidade, disponibilidade do médico, naturalmente o paciente vai olhar. Claro que ele tem no nosso site lá o tempo de espera na emergência, e aí ele pode fazer a tomada de decisão, né? O que faz mais sentido para ele? Ele pode entrar no app e olhar, eu tenho uma consulta daqui a 2 horas que eu posso agendar. Ou eu vou lá para emergência, eu acho que o meu quadro fica mais tranquilo de eu agendar uma consulta. Perfeito. E ele toma a decisão de agendar uma consulta em 2 horas. E aí ele chega para aqui. E entende que a gente tem várias opções. Emergência está com uma demanda alta. Nós também podemos fazer essa regulação de descer os pacientes, porque a gente consegue agendar lá na emergência os pacientes, né? Então, e a gente cuida, sim, a gente cuida a pontualidade da consulta médica. Temos planos de medir outros dados? Temos ainda, mas o que a gente está medindo hoje é a pontualidade da consulta. Perfeito, perfeito. E tem uma pergunta da Maria Cláudia, que ela, para todos que estão aqui, né? Quais as principais competências que o executivo de saúde precisa desenvolver, né, para gerar o controle e acompanhamento desses resultados? Essa é uma baita pergunta, hein? Essa é uma baita pergunta. É uma pergunta já com elogio para o grupo que está aqui, né? Essa eu acho uma baita pergunta. Eu vou fazer um comentário disruptivo, autoconhecimento. Que primeiro tu tem que te conhecer como executivo, tu tem que conhecer teus pontos fortes e teus pontos fracos. Tu tem que conhecer. Usa os teus pontos fortes a teu favor e define se os teus pontos fracos eles têm que ser melhorados. Na minha própria jornada como executivo eu fiz isso. Eu tive coisas que eu não tinha habilidade ainda tive que desenvolver, como a habilidade de influenciar, como a habilidade de motivar a equipe, porque tu fazer ciência da melhoria contínua não é fácil, porque tu vai tomar a decisão de desacomodar as pessoas da onde elas estão. E tu tem que fazer gestão da mudança. Tu vai ter que ter a habilidade de convencimento, tu vai ter que ter a habilidade de explicar com calma, ter paciência e resiliência, né? Porque tu tem que entregar a meta. O executivo, ele define uma meta, ele tem que buscar essa meta para entregar. E convencer as pessoas disso. Então, para mim, vem muito isso. É autoconhecimento, habilidade de comunicação e que envolve todo o processo de liderança. Para mim, esses são os pontos mais importantes que o executivo tem que ter. Tem outros, mas esses, na minha visão, são os mais importantes.
Sim, acaba que o time acaba se complementando, né? Um fortalecendo o outro. Pessoal, nós encerramos aqui as perguntas enviadas. Mas tem uma outra aqui do Gabriel, do Hospital Samaritano de São Paulo, que ele pergunta se é possível falar mais sobre o Laura, como funciona e a contribuição do Laura para a instituição. Como tudo que vem fazendo ciclos de melhoria, o Laura foi exatamente assim. A gente começou com um piloto em 2 unidades de internação. Dentro das nossas unidades, aqui a gente começou em piloto em 2 unidades. Percebemos o valor, compramos TVs para colocar em todas as unidades. E aí, como é que ele funciona? Existe um monitor posto dentro da unidade de internação que fica mostrando os pacientes conforme o nível de alerta dele. Por exemplo, fechamos os sinais vitais. E aí os sinais vitais entram para um cálculo algorítmico, né, de inteligência artificial, e aí entra uma predição. Verde, paciente tranquilo, segue o fluxo normal de atendimento dele. Amarelo, atenção, esse paciente tem risco de deteriorar. Na nossa visão aqui, o enfermeiro tem que olhar ele mais seguido. Vermelho, alta predição de deterioração clínica. Nossa visão, o acionamento do time de resposta rápida, para avaliar esse paciente se ele não tem que ser alocado, por exemplo, em cuidados intensivos, iniciar antibiótico precoce, tratamento precoce, na indisponibilidade de leite de CTI, descer para emergência, porque ele tem que ficar no lugar correto. Isso é um princípio. Então, é assim que a gente trabalha. Por que a gente adotou ele? Porque antes a gente trabalhava com MILS, que é uma ferramenta de avaliação de deterioração clínica. E o Laura tem uma acurácia superior. E, além do mais, ele facilita, porque o MILS, alguém tem que tem que avaliar os sinais e fechar o cálculo. Com o Laura é automático. E detalhe, fica exposto para todo mundo. Então, ele está na tela. Entendeu? Tipo um paciente em vermelho. Se tu chegar no posto de enfermagem, tu vai ver um paciente em vermelho. E ali, aí todo o trabalho da equipe de enfermagem, engajamento da equipe de enfermagem dentro do time de resposta rápida de acionar o médico, e o engajamento do médico, entender o valor daquilo como realmente um preditor de deterioração clínica e fazer uma avaliação para liberar isso, assim. Nossos resultados estão sendo bem interessantes, assim, em termos de... Agora está todo o trabalho de pegar os indicadores que a gente construiu em cima dos alertas amarelos e vermelhos e engajamento disso. E a gente está tendo um resultado bem interessante. E pode monitorar o crescimento dos desfechos clínicos positivos, né? Seria um outro patamar, né? E é interessante, né, que o Laura, ele junta 2 coisas importantes para nossa visão de executivos, né? Que, o primeiro ponto mais vital, né, é tipo, tu não deixa um paciente no lugar errado. Assistencialmente, tu garante assistência qualificada, ou tu detectar um paciente que está na internação que não é o melhor lugar para ele, colocá-lo precocemente no CTI, como eu já disse, isso é importante para um melhor desfecho, iniciar tratamento precoce. O outro ponto é que tu evita ociosidade de estruturas. Certo. Como, por exemplo, se tu está com um CTI tranquilo e tu ter pacientes fora do CTI que deveriam estar no CTI, isso não faz o menor sentido dentro da operação, né? Certo. Não faz, então tu promove... tu tem recursos para promover melhor alocação de recursos, né? Deixar as pessoas no lugar certo. Não tem paciente para no CTI? Então, perfeito. Tu tem que pensar outra coisa. E toda essa qualificação certamente reduziu o tempo de permanência, né? Exatamente. E é que abriram mais leitos. Foi exatamente o trabalho que nós temos feito. Inserindo várias, baseado nos indicadores, inserindo melhorias. Head in Green Bad Days, Robô Laura, grupo de longa permanência, e aí vai todas as estratégias que a gente faz para reduzir esses nossos desfechos, né? Perfeito, perfeito. Dr. Márcio, muito obrigado. Aqui, presentes, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, Dr. Márcio, em nome do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, o nosso agradecimento pela brilhante apresentação, ao Mãe de Deus por esse sucesso que está tendo com esta implantação, e tenho certeza, né, que o grande vitorioso, né, de todo esse projeto aqui é o cliente, né, é aquela pessoa que chega aqui na porta do Mãe de Deus e tem seu desfecho clínico sendo atendido com muito mais qualidade, com muito mais segurança, tempo, né, de resposta muito mais rápido. Parabéns a todos aqui, parabéns a todos, em nome do CBEX, né, um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado.